E se essa fase difícil da sua vida não for um erro, mas um convite de Deus para amadurecer a sua fé? Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Viva Estação. E hoje, a pergunta que fica no ar é: que estação é essa que eu estou vivendo? Talvez você também esteja tentando entender o que está acontecendo com você. O que Deus está fazendo? Para onde tudo isso está indo? Vários porquês. Ele é bom, mas quando ele é direcionado a uma coisa correta. Quando nós passamos muito tempo tentando entender o que Deus está fazendo, muitas vezes nós ficamos cada vez mais confusos. A gente sempre quer uma resposta clara, né? Um caminho firme, um sentimento de paz o tempo todo. Mas e se eu te contar que nem sempre é assim? Nem sempre eu terei uma paz tranquila. Existem estações que parecem embaçadas, que não tem cor, não tem direção. É como se eu estivesse em um deserto, onde tudo é sufocante, tudo é tão seco, árido. E a gente acaba dizendo: Deus, o Senhor ainda está aqui? O Senhor ainda me ouve? Eu não estou ouvindo nada, eu só estou caminhando. Se eu te disser que até o silêncio de Deus é uma estação com propósito. Essa frase parece clichê, mas até o óbvio precisa ser dito. O silêncio de Deus também é uma resposta. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3:1, diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Deus não está confundido, de maneira nenhuma. Nós é que muitas vezes estamos ouvindo vozes demais. Sabe quando você está tentando sintonizar uma rádio? Nossa, eu peguei uma referência muito antiga agora. Mas ali tem vários ruídos. Você ouve uma, mas você vai mudando as estações da rádio até você encontrar a que você procura. E muitas das vezes é assim, você tá tão envolvido em vozes que, nossa, mas é uma voz aqui, uma voz ali, qual que é a certa, qual que é a correta? Vamos lá. Primeiramente, que a palavra do Senhor vai nos dizer em Números 23:19, diz assim: que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não cumprirá? Então, primeiro precisamos entender que Deus tem propósito no que faz e ele não volta atrás no que ele falou. E nós precisamos discernir qual é a voz que está falando conosco, porque hoje em dia tem muitas vozes. Você abre o seu Instagram, vai ter 1 milhão de reels com palavras devocionais, tem livros que vai dizer sobre Deus. Mas será mesmo que o Deus que eles estão pregando é o Deus da palavra de Deus? Nós precisamos entender o que é isso. Vamos lá. Hoje tem muito, como eu disse, tem muitas vozes competindo com a voz de Deus. Muitas das vezes não é nem só sobre a palavra de Deus que eles dizem, mas até mesmo vozes de comparação. Você entrou no Instagram, você vai ver uma pessoa em uma estação diferente, você vai ver uma pessoa que conseguiu com uma idade bem abaixo que a sua, e você vai falar, e você vai ouvir em sua mente: olha, mas ele tá na estação da vitória, você ainda tá parado, você ainda não fez isso, você não fez aquilo, e aí? Você não vai se movimentar? Corre, você tá ficando pra trás. Agora, do medo. Se você parar, tudo vai dar errado. Nossa, todos os dias você tem ouvido muitas vozes, nós ouvimos muitas vozes. Mas sabe o que Jesus disse? Algo que vai em confronto com todas essas vozes. A Bíblia diz em João 10:27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Tem muita voz tentando ditar qual a estação que você deve viver. Não, você tem que estar sim, você precisa estar dessa maneira. Mas só uma voz sabe onde você realmente está, que é a voz do pastor, aquele que te conhece, aquele que sabe qual é o tempo certo, qual é o propósito em todas as ocasiões. Mas nós precisamos também discernir qual é a estação. Talvez esse momento seja uma estação de dor e você está tentando acelerar. Não, eu não vou sentir essa dor, eu vou
pular, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar mascarar com vício, eu vou tentar fazer isso. Talvez seja uma estação de cura e você tá tentando correr para servir. Talvez seja uma estação de entrega e você está insistindo em controlar. Não, eu não vou entregar. O Senhor está pedindo para você fazer algo, mas você não está fazendo por medo, por vergonha, e você está se recuando, você está se reprimindo em todos os momentos. E não força qualquer estação quando Deus ainda está tratando o seu inverno. Esse inverno que uma vez eu escutei isso e eu quero aplicar aqui, porque é nesse momento que vai de acordo com o que nós estamos falando. Não tente acelerar o processo enquanto Deus ainda não te curou. Não tente fazer algo que Deus não pediu para que você faça. Até mesmo a chuva, muita chuva no deserto pode estragar a vegetação. E nós precisamos entender que o Senhor lida de maneiras diferentes, em tempos diferentes. Deus não trabalha como a gente trabalha. Ele trabalha em camadas, em silêncio, em profundidade. E se você quiser discernir o que está vivendo, você vai precisar silenciar todas as vozes desse mundo e se conectar com o que Deus diz sobre você, o que a palavra diz. Sabe o que ajuda? Orar. Sim, orar ajuda muito, mas o que vai te fazer entender é esperar. Quando nós esperamos em uma sala sem nada, por exemplo, numa fila do hospital, quando nós estamos somente esperando, você consegue observar, você consegue anotar aquilo, você consegue ser mais criteriosa e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Eu lembro que eu tive uma experiência muito íntima, né, com a espera. Eu lembro que eu estava sentada em um banquinho onde tem na minha casa, e eu estava sentada. Eu lembro que eu estava muito ansiosa e eu olhei para o lado, assim, é como se eu visse um homem sentado analisando vários papéis calmamente, e eu tava assim, agoniada. Nossa, meu Deus, mas ele tá muito calmo. Sabe quando a calma da outra pessoa te estressa porque a pessoa tá muito calma e você tá muito acelerado? E eu fiquei muito indignada com isso. Mas eu, depois de um tempo, né, eu entendi aquela visão de que você tá ansiosa, mas o Senhor não está ansioso. O Senhor não oscila nas emoções. Ele não é como eu, que vai de 0 a 100 em 2 segundos, não. Ele mantém pleno nas suas emoções. Eu já vivi estações em que achei que tudo estava parado, mas na verdade Deus só estava me reorganizando. Sabe aquele momento que precisa tirar tudo do armário para limpar e fazer de novo? Exatamente isso. Eu já tive dias também que parecia que Deus estava longe, que quanto mais eu orava, menos eu ouvia a voz de Deus. Mas Ele só estava me ensinando a confiar. Confiar sem nenhum mapa, sem nenhuma bússola, somente confiar. E nessas fases, os momentos que nós mais crescemos. Quando confiamos sem ver, ouvimos sem entender e permanecemos mesmo assim. Porque a fé é isso. Hebreus 11 vai dizer que a fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquelas que se esperam. Então nós precisamos ir além. Ir além do que eu vejo. Ir além do que eu consigo tocar. E talvez você ainda não entenda o que está vivendo. Calma. Fica aqui. Nem toda estação precisa ser compreendida. Algumas só precisam ser vividas com fé. Eu sei que é fácil dizer isso, né? No auge da nossa ansiedade, qualquer palavra de conforto não vai ajudar. Mas respira. Lembre-se que o dono de todas as coisas mantém o controle. Não tente sair correndo de onde ainda Deus está trabalhando em você. Escute a voz dele, escute a voz do bom pastor. Fique aonde ele está. E para encerrar, João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu gostaria de repetir isso. Gostaria de repetir também que há um tempo determinado para todas as coisas. E Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
E se esse episódio fala com você, compartilha com alguém que também está tentando entender o que está vivendo. No próximo episódio a gente vai falar sobre as dúvidas. Será que eu estou mesmo na estação certa? Até lá, não esquece, viva a estação, mesmo que ela esteja nublada. Deus ainda está aí. Que Deus te abençoe.